Olá, meu nome é Maureen Miranda, eu sou artista e eu tô aqui para falar do meu trabalho que se chama Descoberta. Eu tenho 43 anos e o cachorro latiu, e há mais ou menos 10 anos eu estudo autoconhecimento. São assuntos que me interessam e isso tem a ver com, com renascimento, com nascimento, um pouco com religião, com história. Eu comecei a estudar antroposofia também, nesses 10 anos, e várias vertentes de religiões que me interessam. E para descobrir um pouco de mim, dessa existência, enfim, como vocês podem ver, eu estou em casa, no meu ateliê, então assim, eu tenho 5 cachorros e alguma coisa vai acontecer, normal. Mais ou menos em outubro de 2019, eu comecei a fazer esse trabalho, querendo focar em mim, né? Passional. Eu passei por um período muito difícil, sem saber que eu estava passando. Eu comecei a sentir muito sono. Em outubro, eu acordava às 11 horas da manhã, almoçava e tal, ia dormir 1h30 e acordava às 5 da tarde. Não me sentia deprimida, mas já estava sentindo sintomas de pânico. Então, quando eu acordava, final da tarde, me sentia ótima, tomava um café e começava a trabalhar com esse tema. A primeira inspiração que me veio foi fazer esses seres. Essa foi a primeira, é acrílica sobre tela. São os seres azuis, como se fossem seres lunares, seres de outros planetas, talvez, não sei, anjos. E é a primeira vez que eu trabalho assim com uma cor só de tinta, com nuances de azul. É a primeira vez que eu faço um trabalho desse tipo, assim. Mas me veio isso muito forte. Aí eu pensei, vou fazer uma exposição chamada Almas. Vou chamar elas de almas e só vou fazer esse tipo de coisa. Daí essa foi a primeira alma. E daí depois eu fiz essa. Também é acrílica sobre tela. Essa coisa meio inacabada, fluida, quase como um fantasma. Isso vinha muito forte para mim. Não que eu ache que eu estava tendo uma inspiração extraterrestre, alguma coisa mística, mas o meu autoconhecimento passava por esse lugar. Aí depois eu quis dar uma desconstruída e fiz essa. O corpo destacado da cabeça. Fiz essa. Daí eu voltei para a ideia primeira, que era fazer esses seres mais fluidos, intergalácticos, não sei. Postei alguma coisa no Instagram, alguém falou pleiadianos, são pleiadianos esses seres. Eu fui nessa onda e acabei fazendo um maior, que é acrílica sobre Eucatex. E fiz esse. E continuando ainda pensando, pulsando isso muito forte em mim, continuando dormindo todas as tardes e sentindo muito sono. E comecei a pensar, então, pleiadianos, será que são pleiadianos? Comecei a estudar sobre os pleiadianos, descobri que eles são entidades que moram nas estrelas, tem toda uma filosofia em cima deles, então eu resolvi fazer o meu pleiadiano, que seria uma entidade das estrelas. Aí aqui eu fiz, isso aqui é muito interessante, é uma canva, é uma tela que vem num bloco. Um bloco como se fosse de papel, só que é uma tela. Daí eu falei, acho que finalizei então essa exposição das almas, mas eu estava só no início do autoconhecimento. Eu quis continuar ainda falando um pouco de seres, mas de lua, mas daí eu queria voltar para mim, mas queria que as pessoas vissem, se identificassem.
Daí eu comprei um rolo de tela e escrevi: resisto sendo eu mesma. Eu fiz essas fases da lua e escrevi aqui: resisto sendo eu mesma, e aqui com o coração firme. Essa coisa do ser mulher, das fases da lua, né, do sangue que vem todo mês, qual a correlação que isso tem com esses pleiadianos, com essa viagem das almas, por que eu, alma, tenho cabelo, né? Então aquilo seria um reflexo da minha alma. E comecei ainda nesse sentido, tentando falar alguma coisa sobre a existência. E pensando nessa existência, o Criador, né, de todas as coisas, Deus vem muito forte para mim. Então aí surgiu o olho de Deus, que é essa tela aqui, também é acrílica sobre tela. Eu escrevi aqui em cima o olho de Deus e eu vou ler para vocês as frases que tem aqui embaixo. Aqui eu usei caneta posca para escrever, tinta dourada e acrílica sobre tela. Aí veio esse lance, junto com esse trabalho, da palavra muito forte, de eu me expressar através da palavra. Aí veio o olho de Deus, o coração dele, o meu coração, Deus em todos os idiomas, o Criador de todas as coisas. É Ele que manda no mundo. Isso você acreditando ou não. Mas quando você olha para uma rosa, quando você olha para uma simples formiguinha, você percebe a força de sua criança, a força de sua criação. Você ainda duvida de algo? Pobre daquele descrente. Respeito os conceitos. Respeitar não é concordar. Cada um enxerga o que quer ver. Você vê? Esses escritos, eles são quase inteligíveis. Eles, se você perceber, ele é quase um ruído, um detalhe, assim, ele não é tão importante nessa obra, Olho de Deus. O coração com espadas florescendo, aqui já era novembro, né, o mês de novembro de 2019, eu me sentia ainda sonolenta, mas muito aérea. Parecia que eu não estava aqui nesse período, assim, fisicamente falando. Então surgiu a inspiração de eu fazer algo exatamente como eu estava me sentindo. Eu estava me sentindo uma pipa, uma pandorga, algo que sobrevoava os céus. Então, eu me sentia meio Alice também. Parecia que eu era louca, porque ou eu dormia e quando eu estava acordada eu não estava aqui. Não estava nesse chão, nesse planeta. Eu estava muito flutuante. E tudo isso já eram sintomas do pânico que eu já conto para vocês que veio se dando em mim, né? Aqui eu escrevi também, a palavra continuou sendo muito forte para mim em todo esse trabalho. Aqui eu escrevi: quanto mais você solta o fio, mais a pipa voa no teu céu. E eu fiz esse trabalho também em tela, em acrílica sobre tela. Eu fiz a pipa e fiz algo que remetesse a Alice, algo assim mais fantasioso, que remetesse a Alice no País das Maravilhas, né? A personagem do Lewis Carroll. O tempo foi passando e eu fui piorando. Psicamente e fisicamente falando, eu fui cada vez ficando mais ansiosa, cada vez ficando mais sonolenta, cada vez ficando mais aérea. Até que as coisas foram saltitando dentro de mim. Então eu fiquei sem paciência de trabalhar com telas. Eu passei para o papel. E foi mais ou menos em dezembro de 2019 que me pulsou esse nome.
descoberta. Eu falei, nossa, eu tô descobrindo coisas em mim que realmente eu achava que nunca poderia sentir. E tive a primeira crise de pânico. Foi muito difícil, muito duro, e durante todo esse processo do pânico, que ainda estou vivendo e passando por isso, eu correlacionei com a minha arte. Eu não deixei de criar. Então, eu passei para o papel, um trabalho mais figurativo e que ainda ficou muito forte a palavra, mas daí com uma coisa da máquina de escrever, que é uma coisa que é um elemento que eu gosto muito, com os pleiadianos do começo da exposição viraram as penas, os anjos, as entidades, ficou cada vez mais forte isso em mim, porque era quem eu recorria nas crises de pânico. Recorria muito ao Criador, o descobrimento de mim mesma, de tentar entender do porquê tá passando por isso e quais seriam as razões disso, anotando sonhos, tentando aprofundar esse processo que eu estava passando. Então, a primeira obra em papel foi essa daqui. Eu vou ler para vocês. Aqui embaixo está escrito: uma pena de anjo, uma foto, você criança. Eu me inspirei em uma máquina que eu ganhei do meu avô quando eu era adolescente. E aqui eu escrevi com máquina de escrever. Está escrito: sonhei com um rosto bonito de um menino tinha se transformado em algo estranho, como nuvem gelatinosa, mas dizem que ficamos loucos quando dormimos. Deve ser isso então. Devo ter ficado louca e quando acordei, achei tudo terrivelmente bizarro. O sonho? Não. A vida. Aqui eu colei também. Eu queria fazer algo tridimensional, eu queria que as coisas fossem mais palpáveis, que as pessoas pudessem pegar, que são duas linhas, dois lacinhos. Aqui é uma pena de verdade, que eu achei na rua. Sabe, eu não sei se essa obra tem que ser emoldurada, acho que ela tinha que ser jogada em cima de uma mesa, alguém passa, pega, sente textura e tal. E ainda permanecendo, né, a asinha de anjo e a correlação com o mundo encantado, meu mesmo, com essa coisa dos seres, né, etéreos que nos orientam, que brincam com a gente. Daí eu comecei a mexer em questões minhas que não foram resolvidas, né, milhões delas. Uma delas é esse lance das entidades, existem mesmo, aonde estão, elas nos comandam. Veio a questão de ser ou não ser mãe. Eu falei, será que é isso que tá pegando, que eu tô tendo esse pânico, esse medo de estar só, esse medo de não ter procriado, não ter até hoje uma descendência minha, alguém para chamar de só meu, alguém, não sei. Vinham essas ideias na minha cabeça. Bom, aí continuando nessa linha de pensamento do pânico, eu parei onde estava falando que eu comecei a me questionar sobre ter ou não filhos e encarar isso de frente, que até então era como um tabu para mim, como se eu não fosse, não sei se mulher o suficiente, mas completa o suficiente por não ter sido mãe, ou porque eu não escolhia ser mãe, e a cobrança que a sociedade, né, te impõe em relação a isso. E daí surgiu esse trabalho, também no papel, com coisas que eu escrevi, que eu já leio para vocês. Aqui é um feto dentro de uma barriga, né, de uma menina. Aqui tem uma janela com uma cortininha, escrito Eu, Mãe, em mim. Então a palavra veio ainda forte nessa obra, nesses trabalhos todos, foi cada vez aumentando mais. Daqui a pouco eu escrevo um livro, não faço uma exposição. E o coração muito presente também, por conta das palpitações que eu sentia
em época de crise e ainda tenho sentido. Sobre ser mãe, sobre ser ou não ser mãe. O que fazer com a não vontade de ser mãe? E toda a cobrança sobre isso. E se eu já for mãe dos meus amigos todos? Ser mãe sem ser, eu mãe, tu mãe. Amor maior pela mãe. Explica essa descoberta. Descobrindo a mãe que há em mim. Sendo assim, sou mãe de mim. E aqui eu escrevi, feto grande vem de afeto. Então, a minha exposição começou com um núcleo de autoconhecimento e eu fui escarafunchando cada vez mais, mas foi virando universal. Eu comecei a perceber nas meninas da minha idade, da minha faixa etária, um pouco mais velhas, um pouco mais novas, que elas tinham essa mesma pergunta sobre si mesmas. Tanto da origem, de onde vim, para onde vou, tô sozinha, não tô, quero estar com alguém, não quero, quero ser mãe, não quero. E também a conjunção de muitas pessoas que têm a síndrome do pânico e que vieram ao meu encontro, né? Eu fui me expondo, fui falando de mim nas redes sociais e a troca e o número de pessoas que sofrem disso infelizmente, é imenso. E continuando, né, todo esse pulsar, aqui esqueci de falar que também tem presente as linhas, elas estão soltas aqui nessa renda. E aqui estão em formas de cílios compridos dessa menina, que sou eu, um lado meu, e que fala daí da criação, fazendo um link lá com o começo, né, com o olho de Deus, que eu já mostrei e tal. Também muito presente aqui a palavra. Aqui é como se fosse uma conversa entre um interlocutor e um eu. Posso perguntar uma coisa? A pergunta da pergunta, risos? Pode. Em que você acredita? Em tanta coisa. Especificamente em quê? Acredito num criador maioral. Tá. Com ou sem forma? Com. Por quê? Prefiro e acho bonito. Ah, a beleza te conquista, então? Não é esse o caso. Gosto e pronto. E tem mais. Quando clareia o dia, olho para o céu e digo, a cabeça. Obrigada, Senhor. Putz, agora forçou. Forcei o quê? E se for senhora? Tudo bem. Ela, ele, vai entender. Então, ainda sobre os questionamentos desse criador, sobre a certeza de um criador, mas sobre os questionamentos se a gente seria esses títeres, né? Essa coisa sobre humana. O cachorro latiu, será que é um sinal? Sobre tudo isso. Então, nesse formato de A4 são estes 3 trabalhos, desses 2 e este aqui. Continuando ainda no papel, eu fiz um último trabalho, já com uma forma, uma entidade mais angelical, mas voltando ainda aos seres estelares, lá do começo da exposição. Isso aqui é um livro antigo que eu guardo, que o meu avô deu para minha avó de presente, meus avós maternos, e também tem a ver então com a minha criação. Chama, acho tão sugestivo o nome desse livro, chama Onde o Céu Começa. Então aqui eu usei acrílica sobre página de livro antigo, e aqui eu escrevi, no mar que habita em mim, sou eu que mando. Isso aqui tudo é a tentativa da cura, né? Já comecei com uma tentativa da cura. Calma aí, chega de sofrer tanto, vamos buscar essa cura, esse psiquiatra, essa reza, esse unguento, esse comprimido, essa terapia, porque eu já não aguentava mais.
Aqui já era janeiro. A linha ainda presente nessa bidimensionalidade, né, que eu estou buscando, a pena desse anjo universal que tá por aí. E aqui, acho que foi algum rascunho, não, foi algum rascunho que eu fiz, achei bonito e achei que compunha bem esse jogo. Essa aqui é a única obra quadrada da exposição, assim, quadrado. Então veio janeiro, veio fevereiro e foram os 2 meses mais difíceis de toda essa crise criativa. Não uma crise criativa, né? Porque eu não tive nenhum momento crise para criar, as ideias sempre pulsaram muito em mim. Essa crise psíquica e física. Então entramos em fevereiro e eu fiquei 20 dias de cama ou mais. Na pior fase da síndrome do pânico. Eu não conseguia andar, eu não conseguia comer, eu não conseguia tomar banho, eu não conseguia fazer nada sem ajuda, eu não conseguia ler, eu não conseguia assistir um filme, eu não conseguia ter concentração para absolutamente nada. Então chegou ajuda, né? Ajuda de fora, de todos os níveis, e entramos em quarentena. E eu comecei a estudar mitologia grega e comecei a pensar num fim da descoberta. É claro que não tem um fim, mas para esse trabalho criar um corpo e finalizar. E comecei a estudar mitologia grega, os mitos, e comecei a desenhar algumas deusas. Desenhei Hera, desenhei Atena, desenhei Perséfone, desenhei Artemis, mas não sentia que essas deusas faziam parte dessa exposição descoberta. A descoberta era uma coisa mais humana, menos deusa e mais humana. Eu comecei a desenhar coisas que me remetessem à cura, tanto minha quanto dessa história que a gente está vivendo hoje. Então eu fiz uma deusa, uma entidade, linkando com as entidades lá do começo, mas agora uma entidade chamada Entidade da Paciência, que é essa daqui, que é com caneta Posca sobre o papel black. Então aqui é um lugar bem mais figurativo, bem mais universal, né? Aqui tem a famosa o casulo, a lagarta e a borboleta. Essa seria a deusa da transformação. Eu já bem mais saudável, bem mais aterrada, com menos sono, menos crises, bem menos crises, e me sentindo muito mais solar. Então veio a deusa da transformação, que é essa daqui. Aí eu colei até renda aqui, uma rosa de renda, colei uma renda aqui, fiz uma deusa cheia de borboletas já vivas, esvoaçantes, com um colar de casulos e já com uma linguagem bem mais lúdica, que é o universo que eu mais gosto e que eu mais invisto quando eu estou criando. Então essa aqui também é aquarela sobre papel. Então, já me sentindo bem mais equilibrada, eu resolvi inventar uma deusa da cura, que é essa daqui. Tem uma coisa meio egípcia nela, não sei. Ela tem 3 olhos, também é posca sobre papel black. Também tem o coração, tem o planeta aqui nas mãos e ela conversa muito com o que a gente está passando nesse momento. Essa é a deusa da cura. Então eu falei, bom, agora chega de deusas, vamos finalizar essa exposição de uma vez. E eu criei, então, a deusa, para finalizar essa etapa deusas, deusa da nova era.
que eu acredito que é uma era que a gente está entrando aí, de muita transformação e esperança. Então eu usei a tinta dourada, como se fosse assim, representando a prosperidade, uma fase nova mesmo do nosso planeta, e minha também, porque eu me sinto muito mais equilibrada e curada. Então ela é meio sexual, criativa. E daí eu queria fechar a exposição fazendo um autorretrato onde as pessoas pudessem me enxergar nele, mas também enxergar as diferentes possibilidades de cura, de autocura, e que às vezes a saída está muito próxima, que a gente não precisa sofrer tanto. Eu acho que a minha falta de informação e achar que eu nunca ia ter isto, pessoa deprimida, uma pessoa com pânico, era tão longe da minha realidade. Eu sempre fui uma pessoa tão feliz e tão alegre, tão brincalhona e tão solar, e ter um lance desse, uma doença dessa para mim, porque eu me sentia muito doente, era tão surreal. Então eu queria finalizar a minha exposição, esse trabalho descoberta, com um autorretrato que tivesse a saída próxima, que desse esperança para as pessoas, que mostrasse para elas, olha, eu só estiquei o braço e consegui. Então eu fiz um trabalho no papel, usando também a linha, que destoa dessa linguagem aqui, que veio num crescente até chegar às deusas, né? Começou com entidade, acabou com deusas, começou com almas, acabou com almas, né? Mas que fosse eu, mas também fosse uma espécie de entidade, que fosse a minha criança, né? Querendo voar, querendo achar novos rumos, que tivesse assustada, que é como eu me sinto com essa história toda, mas que a saída está próxima e que tem uma esperança. Então eu fiz virada num ser, numa fada, um ser lúdico. Aqui não sei se dá para ver, eu cortei aqui com furador e percorri com linhas, para ver. E aqui tá a tesourinha, é só esticar o braço e tirar esses obstáculos aí da frente para poder voar. Então, essa exposição descoberta, antes de entrar na quarentena, eu queria muito colocar ela em algum lugar, expor os meus trabalhos, daí aconteceu tudo isso, então permaneçamos em casa. Eu estou no meu ateliê criando agora uma outra coisa, um outro trabalho, e esse aqui eu finalizei essa semana e estou muito feliz em poder dividir ele com vocês. Quem quiser saber mais sobre as coisas que eu escrevo e que eu desenho, eu tenho um blog, maurimiranda.blogspot.com, e as coisas que eu desenho e as obras que eu faço, boa parte delas tá no Instagram, @musgoloja. É musgo de de umidade. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero ter sido clara. Eu achei muito difícil falar sobre a arte, a minha arte, eu fui obrigada a racionalizar sobre sentimento, e isso nunca é fácil, mas gostei, foi muito bom.